de Investimentos para mais um workshop, o último desta série, precisamente sobre investimento com Emília Vieira. Emília, vamos fechar falando daquilo que é absolutamente essencial e que escapa a muita gente, que são as armadilhas mentais dos investidores. São muitas? Os comportamentos. Estão mais ou menos catalogados, há um conjunto deles, mas sobretudo há duas coisas muito fortes no ser humano. Nós estamos muito mais programados para o curto prazo, tendemos a atribuir um peso muito grande e ter grande satisfação com ganhos de curto prazo. E depois temos uma outra questão que também nos prejudica muito, é que temos a tendência para agir em rebanho, para fazer o que toda a gente está a fazer, para seguir os outros. É mais confortável fazer o oposto, cria-nos grande desconforto. E porque esta parte é tão relevante, os comportamentos dos investidores são tão relevantes, quer quando é ele que toma as decisões, quer quando somos nós, e neste caso podem-nos impor um meio de ação, um modo de ação que não é no seu melhor interesse. Por exemplo, vender, quando foi o Covid, em março do ano passado, e aconteceu em alguns casos, e essas pessoas ficam em dinheiro à espera de acertar, com o momento de entrada outra vez, e em alguns casos nunca mais entram. E, portanto, é mesmo determinante, e a Casa, desde o início, nós, em março de 2012, lançamos o primeiro livro, o livro do investimento em valor, a explicar a filosofia, e sob a chancela que hoje temos, que é a Biblioteca da Casa, explicar a filosofia. É simples, é intuitivo, qualquer investidor entende. Comprar um ativo excelente a desconto daquilo que vale protege o dinheiro, é conservador, protege o dinheiro e é a melhor forma de potenciar o rendimento a prazo. Portanto, entender a filosofia e a sua simplicidade é muito interessante. Agora, o mais difícil é implementá-la, porque exatamente existe o ser humano, existem os vieses comportamentais que todos nós, sem exceção, sofremos. A verdade é que quando nós sabemos que temos um viés ou que temos um problema, tendo o conhecimento dele e sabendo como o podemos ultrapassar, ajuda-nos a proteger de nós próprios. Nós podemos mesmo ser o nosso pior inimigo. E muita desta experiência e deste contacto com os investidores e com aquilo que é o mercado, e porque isto já tão antigo, levou-nos a traduzir um livro que achamos muito bom, de um trabalho do James Montier. Ele tem muitos nesta área, mas o pequeno livro do investimento comportamental, e o subtítulo é mesmo esse: Não seja o seu pior inimigo. De facto, já o Keynes, que foi para além de um economista extraordinário, foi um investidor notável, geriu o dinheiro de King's College e naquele período, até e durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou em média 9% ao ano. Que é fantástico. Que é fenomenal. E ele já na altura, em 1936, no livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, diz, no capítulo 12, fala dos espíritos animais. A especulação e os espíritos animais fazem com que o mercado acionista cometa os tais exageros, as tais bolhas e as quedas. O pêndulo vai sempre oscilando entre o otimismo e o pessimismo. Isso remete-nos bem para os Animal Spirits, não é? Exatamente, do Schiller, que é o livro do Schiller. Exatamente racionais, não é? Tendemos a ser, como diz o Dan Ariely e o Daniel Kahneman, no seu trabalho também de psicologia, tendemos a ser previsivelmente irracionais. E previsivelmente irracionais significa o que aconteceu em março passado e o que pode vir a acontecer na próxima crise que houver, porque vai haver, é natural, é assim, são os ciclos económicos. O março a que se refere ao 2020, o março de 2020, pandemia, claro. A crise da pandemia. Os investidores tendem a comportar-se sempre da mesma maneira. E por isso, vendendo, entram em pânico e vendem com medo, e estão a ver toda a gente a vender. Porquê? Porque perante uma situação de crise e de queda em que podiam beneficiar e, ao invés de vender, comprar, fazer exatamente o oposto, estão a fazer o que vêem toda a gente fazer com o pretexto de que desta vez é diferente. E, na verdade, o Daniel Kahneman, que é Prémio Nobel da Economia e é psicólogo, no livro Thinking Fast and Slow, Pensar Rápido e Devagar, e muitas entrevistas que tem, explica isso muitíssimo bem. Nós tendemos a repetir estes erros, a voltar a fazê-los. Porquê? Primeiro porque nós temos um conjunto de vieses, que ele também cataloga,
E, para além disso, as crises, como não se comportam da mesma maneira, elas vão tendo diferenças. Isto cria ruído e faz com que a pessoa, de uma crise passada, não aprenda para a seguinte. E um bom exemplo disto, e começando então nos vieses, há um viés que eu começo por aqui, porque é de facto dos muito relevantes. O viés do confirmatório. Nós tendemos a procurar aquilo que queremos ver. Nós tendemos a procurar a informação que concorda com a nossa própria opinião. Nós já temos uma ideia pré-concebida. Já temos uma ideia pré-concebida. E vamos à procura de... E vamos à procura de uma coisa que confirma Claro. com ela. Ora, isto é extremamente potenciado hoje por o funcionamento das redes sociais e da forma como os algoritmos funcionam, porque nos vão mostrar o que nós procuramos. Só nos vão mostrar o que procuramos. Uma espécie de uma pescadinha de rabo na boca. É uma pescadinha de rabo na boca. Auto-repete-se E, aquilo, portanto, nós estamos a autoalimentar um pensamento. Ao invés de fazermos aquilo que faz o método científico, que é arranjar a antítese exatamente para testar se a nossa hipótese é correta ou não, não. Nós, de facto, como investidores, temos muita tendência a dizer assim, não, isto caiu, isto está muito mal, e desta vez é diferente, é muito pior do que das outras, porque, e de facto as crises acontecem de forma diferente, com motivação diferente, mas as consequências acabam por ser as mesmas. Quedas muito maiores do que o que motivam, os fundamentais justificam. Ou as crises económicas. Ou as crises económicas, mas que tendem a desenhar, depois o tempo que demoram já depende de muitos outros fatores e de facto este viés tem muito poder sobre o investidor. Depois temos também uma tendência muito grande, é achar que o mundo funciona com base nas nossas experiências pessoais. A maior parte das pessoas que perdeu dinheiro em ações, independentemente de ter investido ou não, com ou sem critério, e na maior parte dos casos foi sem avaliar os ativos, sem saber o que vale o BCP, ou o EDP, ou a PT, mas estas coisas fizeram-lhe perder dinheiro. Portanto, ações é um jogo. Esta ideia de ter aqui uma ideia, de ter aqui uma ideia pré-concebida e que a sua experiência pessoal contou porque perdeu e, portanto, acham que o mundo funciona muito como aquilo que lhe aconteceu a si próprio, ao invés de aprender com histórias de investidores extraordinários e com aquilo que é toda a história dos retornos dos mercados financeiros. Depois temos também uma tendência muito grande em procurar, é o chamado viés do retrovisor, em procurar, perante o que aconteceu, e depois de ter muito mais informação com o que aconteceu a seguir, nós olhamos para trás e dizemos, estava-se mesmo a ver que aquilo ia acontecer. E eu recordo muito isto, que se passou na crise financeira em 2008, em que as pessoas dizem, aquilo do subprime via-se logo, então os financiamentos ninja, quem não tem emprego, não tem rendimentos, não tem nada, como é que aquilo podia funcionar? A verdade é que estávamos todos investidos e, portanto, a posteriori... No processo, ninguém deu conta disso. Ninguém deu conta disso. A posteriori, reconstruímos a história de tal forma que, olhando para trás, é como se fosse inevitável que aquilo ia acontecer e acreditamos que percebíamos mesmo que fazíamos aquilo. Que aquilo só poderia acontecer aquilo, que é inacreditável como é que nós conseguimos reconstruir esta história. Portanto, este viés, o chamado viés do retrovisor, é terrível e as pessoas perdem muito, os investidores. Este viés é dos piores porque as pessoas não aprendem com os erros que cometem. Claro. As pessoas assim, a olhar para trás, não... Repare, muita gente que ficou fora do mercado na crise financeira e que não regressou, à medida que o mercado foi corrigindo, pensam assim, agora que está a cair, ainda vai cair mais. Portanto, eu agora vou entrar ao preço a que saí da outra vez. A verdade é que, em março de 2020, a queda de 35% ainda nos deixou muito longe daquilo que seriam os níveis de 2008 e 2009. E, portanto, estes investidores acabam por continuar fora do mercado. Claro. Portanto, este é mais uma forma de não aprender com a história, de não aprender com as experiências pessoais. Depois temos também muito a tal ideia de agir em rebanho, de seguir o que toda a gente está a fazer. E outra coisa que é determinante aqui também é a forma como não nos inibimos de procurar previsões, ou como gostamos muito de procurar previsões. Se alguém nos der uma previsão exata do que vai ser o próximo ano,
e já temos a indústria financeira toda a produzir aqui as previsões para o próximo ano, as pessoas preferem uma previsão do que ouvir alguém que lhe diz assim, não faça a menor ideia do que vai acontecer no próximo ano. As pessoas lidam muito mal com a incerteza, não é? Exatamente. Porquê? Porque a incerteza é isso mesmo. A incerteza cria um desconforto enorme. Ao invés de pensarem que a incerteza lhes pode trazer coisas boas, que lhes pode trazer a possibilidade de comprar barato, e depois até não a aproveitam, mas se estivessem preparados para isso, poderiam aproveitá-la. E, de facto, aceitar que o mundo tem muita coisa que é aleatória. Aliás, na crise financeira de 2008, o governo americano, estávamos em fase também de eleições, demorou cerca de 89 semanas a atuar e a pôr dinheiro no mercado e a criar instrumentos de liquidez para que as empresas, porque ainda por cima que a crise foi financeira e os bancos não confiavam em si próprios, para que, no fundo, se tapassem alguns daqueles buracos e, no fundo, que a atividade económica retomasse e que o dinheiro se emprestasse e chegasse aos negócios, às pessoas, às famílias. O que acontece em março de 2020 é completamente diferente, porque a grande experiência que o Banco Central americano, os bancos centrais, os principais bancos centrais mundiais tinham dessa crise, dessa experiência, de como foi tão lento, permitiu que em 8, 9 semanas se tivesse a liquidez disponível, os instrumentos necessários no mercado para atenuar estes pânicos, esta falta de liquidez, muitas das quedas, lá está a exuberância, a oscilação entre medo e a ganância, é exatamente o excesso de otimismo ou o pânico, o medo. E por isso, os preços variam para além do razoável, as cotações variam, a liquidez esgota-se. Não é? Exatamente. Se tivéssemos um indicador de realidade, era muito menos volátil do que os preços que são supostos representar essa realidade. Exatamente. Portanto, aqui é mesmo fundamental aprendermos com a história, de como se comporta a história e dizer assim, por norma, o ser humano tem a tendência a precisar da confirmação, a precisar de sente-se seguro, é mais confortável, é mais quentinho agir de acordo com o rebanho. E este segundo livro, do investimento comportamental, tem um cardume a nadar numa direção e tem um peixinho a nadar no sentido contrário. É o corajoso, mas é alguém que tem a convicção. E este é um problema grande hoje no mercado financeiro. As empresas financeiras, hoje a intermediação tem margens muito esmagadas, quase não existe margem, pelos níveis a que estão as taxas de juros, e, portanto, as empresas vendem tudo, vendem todo tipo de produtos. E quando alguém é cliente das empresas que fazem tudo, não há convicção, não há tanta convicção com aquilo que se oferece. Temos que ter tudo, e a teoria geral das indústrias financeiras é dizer assim, quando os patos grasnam, dá-se-lhes de comer. E, portanto, tendo todo o tipo de produtos, para os tais que acham que agora é que têm que estar em liquidez ou agora é que têm que estar num produto que não tem cotação, pode ser private equity ou outra coisa qualquer, não tem cotação. Retiram o desconforto da volatilidade, quando, na verdade, a volatilidade é o que nos permite potenciar os retornos a longo prazo e que nos permite comprar bem. E este conjunto de vieses, esta forma como nós pensamos, como nos centramos no curto prazo, como não conseguimos abstrair-nos daquele momento e dizer assim, eu estou nisto para o longo prazo. Portanto, o meu trabalho como investidor, o nosso trabalho na Casa de Investimentos como investidores profissionais é reconhecer que estes vieses existem e nós próprios que nós temos que ir atrás da informação de quem pensa de forma contrária e ver teses diferentes de investimento para ver se fazia sentido comprar Booking em março de 2020, ou o que estão a fazer os melhores investidores do mundo, o que é que tem no balanço, o que é que os gestores dizem do que estão a fazer para poupar dinheiro à empresa, para reduzir os custos de funcionamento. Portanto, o nosso trabalho depois é dizer assim, nós protegemos o dinheiro quando compramos a pessimistas para vender a otimistas. Comprar bem e vender quando o ativo passa o seu valor intrínseco e alguns, às tantas, nem vender. E isto significa que nós temos que fazer uma coisa que é fazer o contrário do que está a acontecer no mercado. Só que acertar no mínimo, nós devemos comprar. É muito difícil que os investidores comprem nas quedas, porque lá está, porque é difícil fazer o contrário e porque compra e começa a ser marcado em baixo e a ver o seu extrato a ser reduzido em baixo. E está sempre à espera que caia mais ainda. Está sempre à espera que caia mais ainda. Mas depois, na recuperação,
Por isso é que este trabalho é difícil. Investir em valor é o que faz sentido, é simples, mas é difícil de fazer, exatamente porque nós temos que fazer o contrário e muitas vezes é contraintuitivo. O processo mental é difícil. O processo mental tem que haver é o mais uma difícil. grande concentração, até como é que os investidores, Emília, se protegem destes enviesamentos mentais, não é? Primeiro tem noção deles. Primeiro, há uma frase muito interessante do John Bogle que diz que há uma frase que se diz muito, que é faz qualquer coisa, não fiques parado. No investimento devia ser ao contrário. Fica parado, não faças qualquer coisa. Fica parado. Claro. Portanto, e no investimento é muito isso. Nós, como seres humanos, estamos muito mais programados para agir, para reagir a tudo. E hoje é muito mais difícil aos investidores manterem o norte, manterem o rumo, porque há muitos estímulos. As ações, em 1940 ou 1950, em média, as pessoas tinham ações 6 anos e meio. Hoje são horas. E porque a facilidade com que se compra e vende, o facto dos custos de transação terem sido muito reduzidos, e as pessoas acham que maravilha, não, isso foi terrível, porque as pessoas já não fazem tanta asneira a vender ou a comprar um imóvel, ou pelo menos não fazem. Que é muito mais difícil e demorado o processo. É muito mais difícil e demorado e é muito mais caro. Os custos de transação são muito mais elevados e é uma coisa que as pessoas não levam em conta para calcular a sua rentabilidade. Lá está. Mais uma vez, os investidores têm a forma de contabilizarem os lucros e as perdas ficam ancorados em valores e, por exemplo, nos imóveis não levam em conta os custos todos, os de transação, etc., que têm tanto impacto. Por exemplo, quando tem uma carteira de ações, o viés do ancoramento é exatamente a pessoa ficar ancorada no número que comprou. Os clientes podem estar, às vezes, os investidores podem estar, às vezes, num título mal investidos, mas querem aguardar pelo menos que cote o preço a que compraram. Que é para não perderem dinheiro, de alguma maneira. Ao invés de, o que faz sentido, em termos racionais, é dizer assim, eu tenho ali o dinheiro, olhando para a ação, para a quantidade de ações, multiplicando pela cotação de hoje, dá X. Se eu pegar naquele valor e eu investir noutra, que vai fazer o valor muito mais depressa, é preferível do que estar a aguardar que aquela recupere. Mas fazer isto é muito difícil. Lá está, Que ficam presos ao tal número a comprar. as pessoas ficam presas, claro. ficam ancoradas nestes números, ou no preço a que compraram, numa cotação máxima que viram. Hoje ficam a tentar adivinhar se o mercado vai cair ou não. O mercado subiu muito. Ao invés de pensarem assim, quanto tempo é que eu vou ser investidor? Portanto, o que é que nos permite tomar partido disto? É dizer assim, eu devo traçar o que é que funciona no investimento? E, basicamente, nós temos investidores extraordinários no mundo que mostraram que o que funciona é ter negócios extraordinários comprados a preços sensatos, comprados a desconto que valem. E depois, sendo bons, é estar quieto, é ter paciência, observar estes negócios. As pessoas acham que é muito importante diversificar muito. Porque não se pode pôr os ovos todos no mesmo cesto. Nós temos, sobretudo, é que ter cuidado com o cesto, onde colocamos os ovos. Nós temos de ter cuidado é quando temos um consultor financeiro ou quando temos uma instituição que nos gera dinheiro, se faz sentido aquilo que nos dizem, se a filosofia é sólida, o que é que está por trás do processo de tomada de decisões. Se as decisões são baseadas em processos lógicos, num modelo devidamente detalhado de criação de riqueza a longo prazo e da sua execução disciplinada, da mesma maneira que um empresário não vende a sua empresa porque pode haver uma recessão, nós também não vamos vender porque não sabemos o que é que vai acontecer à cotação. A mesma lógica se aplica, não é? A mesma lógica, por exemplo, os investidores. É muito frequente, quando há eleições, imagina nos Estados Unidos, 2016, a eleição de Trump. Nós tivemos um conjunto de clientes que quis vender as ações porque achava que o Trump ia ganhar. Eu posso lhe dizer que não acertei, eu achava que ele não ia ganhar. Eu achava que não ia ganhar, mas não tomei decisão. Ninguém, não é? Não, mas não tomei decisão nenhuma com base nisso, eu achava que poderia não ganhar. O que acontece é que as pessoas que ficaram em dinheiro e que acertaram no evento que o Trump ganhou, de facto, não acertaram foi no que o mercado fez a seguir, na reação. Em novembro desse ano, o mercado subiu 9% logo a seguir à eleição de Trump. Portanto, acertaram que o Trump ganhou, mas não acertaram foi nas consequências. E nunca acertam. Claro. Reparo que foi a recuperação completamente incrível do mercado no ano passado. E as pessoas ainda atribuíram
é o excesso de dinheiro, está tudo louco, etc., o excesso de dinheiro. A verdade é que, entretanto, as empresas mostraram nos seus fundamentais, nos lucros que apresentaram, que havia motivos para essa subida, porque, efetivamente, aquilo que foi, o impacto que foi, em muitas das empresas, foi um impacto que lhes antecipou lucros anos, como foi a Microsoft, como foi a Google, como foi a Amazon, em que antecipou tendências de longo prazo, como pagamentos por cartão, o nosso dinheiro de plástico, como tudo isso, antecipou, fez-nos a todos ser mais tecnológicos, mais digitais e antecipou muitas vezes anos. O Satya Nadella da Microsoft disse isto de uma forma absolutamente clara, é que o que aconteceu em 2 meses significou 3 ou 4 anos de antecipação de resultados às próprias empresas. A Emília tem referido já várias técnicas, vários procedimentos que são essenciais para avaliar empresas, por exemplo. A necessidade de nós estarmos muito prevenidos em relação às armadilhas mentais de que acaba de falar. Isso significa o quê? Que é melhor deixar esta coisa do investimento em ações para profissionais? Não, o investimento em ações deve ser para todos. Toda a gente deve investir em ações. Agora, fazê-lo o próprio ou não, é muito difícil a alguém ter a informação e formação que permita avaliar e determinar o que valem estes negócios. São empresas muito grandes, são muitas vezes modelos de negócio complexos e por isso nós próprios há negócios que nem queremos, não está no nosso círculo de competências. Nós devemos fazer o que está no nosso círculo de competências e para a maior parte dos investidores deve estar no seu círculo de competências avaliar quem lhes gere, avaliar uma filosofia, a sua sensatez, a postura ou não, o prazo pelo qual estão disponíveis a estar investidos e tentar identificar se aquilo que lhes vendem, por exemplo, a história dos consultores financeiros que vêm com um conjunto de fundos e um conjunto de produtos comissionados e onde existem ainda mais comissões, estamos a falar de cascatas de comissões. Portanto, os investidores devem estar alerta para procurar, naquele que é o seu gestor profissional, procurar ver os custos que lá estão, se sabe o que está a fazer, se tem capacidade para selecionar ou não estes negócios, para os avaliar, para os compreender, se tem a disciplina de comprar bem, de comprar barato, se tem a disciplina de manter firme o rumo quando as coisas correm mal, que é quando o mercado cai por razões absolutamente diferentes e que pode não ter nada a ver com as ações que temos em carteira, mas vão recuar também e, portanto, o que é fundamental é que o investidor, no geral, é que todos os investidores tenham um conjunto de ferramentas que lhes permitam avaliar. Isto é sensato, isto faz sentido. Uma filosofia simples, bem estruturada, bem disciplinada, a longo prazo, bem executada, é fundamental para criar riqueza. Porque se nós estivermos, seria como fazer uma floresta e plantar um ano castanheiros, no ano seguinte arrancá-los e plantar carvalhos, no ano ou 2 ou 3 depois arrancar e plantar nogueiras. Nós temos que escolher bem as árvores, preparar a terra e depois plantar, mas dar-lhes tempo para se adaptarem à terra. E depois é vê-las crescer e elas todos os anos dão frutos e aumentam a sua tonelagem. E, portanto, no investimento é muito isto, é a necessidade de avaliarmos quem está do outro lado, o que nos está a vender, o conhecimento que tem. E, na maior parte dos casos, a indústria financeira, as instituições financeiras, vendem qualquer coisa. Querem é vender e ter o dinheiro agarrado, ter o dinheiro preso e criar, muitas vezes, a ilusão aos investidores de que com aquilo não vão ter volatilidade. Estão muito bem. Não têm volatilidade, mas podem não ter liquidez se precisarem. E portanto, conseguir avaliar se a estratégia é sólida, se está bem construída, se é uma estratégia sensata e que história é que ela tem a criar valor. Eu gosto de seguir o Warren Buffett porque ele tem uma história extraordinária a criar valor. O Seth Klarman, o fundo da Universidade de Yale, são histórias extraordinárias a criar valor. Portanto, adequar a filosofia, tê-la sensata, revisitá-la, acompanhar estes ativos, querer ter mais alguma informação. E esta nossa ideia da literacia financeira, que está na gênese da fundação da Casa, transmitir o conhecimento, toda a forma como criamos a Casa, como temos os órgãos sociais, como o professor Daniel Traça, na nossa Assembleia, o professor Fernando Alexandre, nós procuramos que a Casa tome decisões baseadas em conhecimento. E o investidor deve estar preparado para ver isto, procurar ter conhecimento, procurar conhecer a instituição, ver como é que ela decide, como é que toma decisões, que conflitos de interesse é que há
e as instituições financeiras fazem muitas coisas, têm muitos conflitos de interesse, financiam grandes empresas e, portanto, é natural que vendam as suas obrigações, as suas ações, etc. Tem que que ter ponham... funding, como disse há pouco. É não o give and take, não é? Claro. Portanto, aqui sobretudo, traçar uma estratégia a longo prazo. Nós não conseguimos educar os nossos filhos em 2 anos, não conseguimos num ano ou 2, não conseguimos criar uma floresta em 2 anos, não conseguimos, com ferramentas de curto prazo, preparar a nossa vida a longo prazo. Da mesma maneira que na nossa carreira, que na nossa vida, que na educação dos nossos filhos, que na construção de riqueza para os clientes, nós devemos ter um foco no longo prazo, com uma estratégia traçada, manter o rumo, adequá-lo seguramente aos momentos, aproveitando as tais oportunidades que aparecem para potenciar estas carteiras, para conseguir comprar nessas alturas negócios que na maior parte dos casos transacionam a preços muito elevados, e nós vemos hoje um conjunto de empresas que gostávamos de ter em carteira, mas que estão muito caras, mas que temos sempre avaliadas para que na próxima crise, e essa era uma recomendação do Sir John Templeton, que dizia exatamente: quando o mercado cai, eu também tenho medo, portanto, eu tenho antecipadamente os negócios avaliados para naquela altura colocar a ordem e poder comprar ao preço que eu acho que é bom, ao preço que achamos que é um bom investimento. E os investidores devem terem atenção a uma coisa que eu não disse nas nossas conversas até aqui, e que é fundamental. Uma boa empresa pode não ser um bom investimento. A Microsoft em 2000 já era uma empresa excelente, mas não era um bom investimento. A menos que a tivéssemos mantido até 2021. Porque estava demasiado cara. Estava demasiado cara. Portanto, nós temos que diferenciar. A Apple é uma empresa extraordinária, a Google é uma empresa extraordinária, a Nvidia é uma empresa extraordinária. Agora temos que ver a que preço, ou a Estée Lauder ou outras marcas, belíssimas marcas mundiais, que preço é que nós estamos a pagar pelos lucros que elas vão gerar no futuro, sendo que o futuro é incerto, tem volatilidade e a estimativa do que pode ser o futuro pode ter períodos em que ela é interrompida, e nós temos que entender o que é um evento numa circunstância ou o que é uma tendência que se mantém. Por isso é que acompanhar os negócios é muito mais importante, ter uma carteira muito mais estável e acompanhar o que os negócios fazem e conhecê-los bem, do que ter muitas coisas. Portanto, eu sou muito mais adepta de ter um cesto ou 2, mas ter muito cuidado com o cesto, que é exatamente isso que nos dá a segurança. A segurança advém, e estar preparada para os bulls ou bear markets advém de termos empresas excepcionais e da margem com que os compramos a desconto que valem. E isto é o que nos protege. O mercado pode cair, a cotação pode cair, mas o valor intrínseco não cai. E, basicamente, retomando uma ideia que já falamos numa conversa anterior, se nós traçássemos um gráfico e mostrássemos assim, ano a ano, o valor intrínseco da empresa está a subir paulatinamente e a empresa vai ganhando mais 10 ou 15% ao ano e vai subindo paulatinamente. Se a todos os investidores mostrássemos isso, não havia quem não quisesse ter ações. Qualquer conservador, como as pessoas gostam de chamar, quereria ter ações. A questão é que pelo meio mete-se isto, mete-se a volatilidade, claro, metem-se os tais eventos de mercado, mete-se as questões tecnológicas que distraem da tendência, que os retiram, que os desviam do caminho, claro, metem-se os nossos vieses, mete-se o medo, mete-se a ganância, mete-se a ideia de que ver o nosso extrato marcado em baixo é terrível, e então as pessoas preferem uma coisa segura e dizer assim, eu já tenho risco na minha empresa. Na sua empresa, muitas vezes, o investidor tem muito mais riscos do que aquilo que tem numa carteira diversificada de ações. Mas a ideia que ele tem de que controla o excesso de otimismo e de que controla a situação, cria-lhe a ideia de que tem muito menos risco. Portanto, a percepção de risco está, na maior parte dos casos, errada na cabeça das pessoas. Portanto, a melhor forma de fazer tudo isto é potenciar o conhecimento financeiro, é ler, e este livro de investimento comportamental é muito engraçado para todas as áreas da nossa vida, não apenas para as finanças, embora ele tenha aqui um tilt para as finanças, tenha aqui uma tendência para as finanças, mas é efetivamente muito interessante porque nos ajuda a proteger um bocadinho de nós próprios e lança-nos questões e desafios que nós dizemos assim, já me aconteceu, isto já me aconteceu. E acontece. Quando o mercado cai, quando caiu tanto em março do ano passado, quando caiu imenso em 2008, é natural que nós, entre nós, ficamos, como é que é possível isto? E vamos de volta aos números e vamos ver os balanços e vamos ver, não, está aqui, está a acontecer, a empresa está a tomar estas medidas e estas. As pessoas têm que se lembrar que um gestor de dinheiro também tem vieses comportamentais. Desde logo, não deve perder o cliente, vai ter que tentar manter o dinheiro, nem que seja a fazer uma coisa errada, nem que seja a dizer assim, fiquei dinheiro.
Portanto, o gestor de dinheiro também tem medo, também tem estes vieses e na maior parte das vezes são vendedores, que a indústria financeira é muito melhor a vender do que a gerir e as pessoas devem se proteger para isto. Portanto, olhar para estas recomendações parece-me que é aumentar o conhecimento, estar preparado para estar no mercado a longo prazo. O tempo é o melhor aliado dos negócios excepcionais. Vamos resumir, Emília, então, assim, Sim. em 3 ou 4 bullets, recomendações a longo prazo? O longo prazo, ter conhecimento, estar em ações e procurar encontrar o gestor que lhes dá o conforto para estar em ações e que vai ajudar a percorrer o caminho. Muito bem. Foi um gosto esta série de workshops sobre investimento, focados em ações. Estivemos aqui na Casa de Investimentos com Emília Vieira. Ficam estas recomendações, então, para investir e para o futuro. Muito obrigada.